E aí, turma, dando sequência ao nosso estudo sobre unidades de medida da química, a gente vai estudar outras duas para finalizar e depois a gente vai fazer alguns exercícios. Então, aqui, massa molar e volume molar. O que é a massa molar? É a massa de um mol dessa substância, né? Então, a massa molar de uma substância é a massa de um mol dela. E aí a gente precisa ter atenção a alguma coisa, né? A uma coisa. A massa molar de uma substância é numericamente igual à sua massa molecular, mas difere em unidade. A massa molar é dada em gramas por mol, que é o G/mol, e a massa molecular é dada em unidade de massa atômica, que o símbolo é U. Inclusive, em relação a isso, eu vou fazer uma errata sobre a última aula que a gente teve. Então, aqui, gente, na outra aula que a gente teve, eu acabei colocando aqui, em relação à massa molecular, eu coloquei gramas por mol. E aí, a errata é justamente isso. Quando a gente falar em massa molecular, a gente vai utilizar a unidade de massa atômica, que o símbolo é U. Quando a gente for representar a massa molar, que a gente vai usar gramas por mol, viu? Então, em relação às aulas anterior, a gente precisa fazer essa correção. Massa molecular eu dou em unidades atômicas, que o símbolo é U. Massa molar eu dou em gramas por mol, viu? Mas o raciocínio é o mesmo. Eles vão ser valores iguais, mas o que vai diferenciar é a unidade. Enfim, então, no caso, a massa molar do hidrogênio é 18,15 gramas por mol, ou 18 gramas por mol. A massa molecular do ácido sulfúrico, a massa molecular é 98,02 unidades atômicas. E a massa molar é o mesmo valor, só que em gramas por mol. Assim também como em relação ao hidróxido de sódio. A massa molecular é em unidades atômicas e a massa molar é em gramas por mol. Mas os valores são iguais, viu? Numericamente eles são iguais, mas o que vai diferenciar é a unidade, viu, que representa. Enfim, e no caso, o que seria o volume molar? O volume molar é o volume ocupado por um mol de entidades elementares de uma substância. O volume molar de qualquer gás nas CNTP, que é as condições normais de temperatura e pressão, é igual a 22,71 litros por mol. Então, o que seriam essas condições normais de temperatura e pressão? Seriam aquelas condições que eles padronizaram para fazer os experimentos. Então, quais são esses valores, quais são esses critérios? A temperatura tem que estar em 0 graus Celsius, né, ou 276,15 kelvins. A pressão tem que estar em 100.000 pascal, e 1 pascal corresponde a 1 bar, e 1 bar, consequentemente, corresponde a 0,9869 atm, né, que é unidades atmosféricas. Esse atm, bar e pascal, que é o PA, eles são unidades que servem para representar a grandeza pressão, viu? Enfim. E também tem essa outra unidade aqui, que já é passando despercebida, que é mmHg, que significa milímetros de mercúrio, viu? Então, todos esses valores são proporcionais, né? Eles são, no caso, equivalentes. Uma coisa importante, antigamente, em alguns livros mais antigos, essa questão do ATM, eles utilizavam o valor de 1 ATM, só que depois eles mudaram esse valor, né? Eles foram mais precisos e utilizaram esse 0,9869. E aí, em alguns livros antigos, esse valor de 22,71 vai ser diferente, mas o valor atual é esse aqui, 22,71 litros por mol. Em relação, né, a quantidade de matéria e massa, eu posso estabelecer algumas relações para me ajudar a converter essas unidades, né? Essas unidades. Então, para transformar a quantidade de matéria em massa, eu utilizo esse fator de conversão, né? Grandeza vezes a massa dividido pela quantidade de matéria. E quando eu for fazer o contrário, transformar de massa para quantidade de matéria, eu utilizo o inverso, né? Vai ser a grandeza vezes a quantidade de matéria sobre a massa. Em relação a isso, a gente vai fazer alguns cálculos, vou mostrar alguns cálculos para vocês familiarizando.
viu? E com isso a gente encerra essa questão de unidades de medida. Depois a gente vai se aprofundar mais no assunto.